E aí pessoal, beleza? Sou o professor Guilherme de História, aqui do Personal Educa. E hoje a gente vai ver o que é chamado na história, nos vestibulares, de civilizações hídricas. Ok? Para começar as civilizações hídricas, nós vamos falar da Mesopotâmia. Mas o que é a Mesopotâmia? O próprio nome diz, na sua etimologia, o que é a Mesopotâmia. Mesopotâmia significa entre rios. E a região onde se localizava a Mesopotâmia 4.000 anos atrás é o atual Irã. O que vem na tua cabeça quando fala do Irã? Deserto, talvez bomba, guerra, ou alguma coisa do tipo, certo? Bom, mas a Mesopotâmia era um milagre dentro do Irã. Imagina toda aquela região desértica, todo aquele sol, toda aquela areia, e no meio desse lugar você encontra dois grandes rios férteis. Esses rios são o Tigre e o Eufrates. Bom, e essa é a premissa de toda a civilização hídrica. Por quê? É na civilização, a gente dá esse termo, civilização hídrica, na verdade, porque a água é um bem necessário para o desenvolvimento humano e necessário para o desenvolvimento social. Essas primeiras civilizações são estudadas e são postas em voga no vestibular justamente por causa disso. E é um tema que acaba sendo até atual. No caso da Mesopotâmia, essa região, nessa região surgiram diversas cidades, como Uruk, Lagash e Ur. Bom, mas vocês podem imaginar que o convívio não era muito pacífico. Se numa região de 700 quilômetros, mais ou menos, só tinha esses dois grandes rios, a briga para ficar nesse lugar era complicado. Ocuparam esse lugar os babilônios, os assírios e os caldeus, entre outros. E lá desenvolveram as suas sociedades. Dentre as características das sociedades, dessas primeiras sociedades, nós podemos destacar a autonomia delas. A gente não pode falar, por exemplo, em um estado mesopotâmico. A gente não pode falar, então, um país mesopotâmico. É um termo incorreto. Por quê? Porque cada lugar, cada cidade, ela vai ter características próprias. Suas próprias regras, suas próprias leis. Um exemplo bobo. Por exemplo, se você vivesse... É um exemplo bobo. Em Uruk, toda segunda-feira, talvez, você só pudesse usar amarelo. Era uma lei própria da cidade. Essas características vão dar como eu posso exemplificar? Vão dar um ponto de descentralização política. Uma grande descentralização política. Mas esses povos tinham em comum a religião. Eles eram politeístas, eles tinham os diversos deuses. E cada cidade tinha um deus patrono, o que seria mais ou menos hoje, na atualidade, comparado ao padroeiro da cidade, para os católicos, cidade que tem São Pedro como padroeiro, Santo Antônio, enfim. Eles também tinham esses deuses próprios. Essas cidades tinham uma organização social bem peculiar. Bom, eles não eram todos iguais, eles não se consideravam todos iguais, certo? Nessa organização social, a gente pode destacar dois grandes grupos. Os privilegiados, que são a galera que se dá bem, que são os sacerdotes, os grandes proprietários de terra e a nobreza. Essas pessoas, esse grupo, eles vão usufruir de todos os benefícios da Mesopotâmia, daquela região, né? Daquele lugar. São eles, então, que vão ocupar alguns cargos administrativos dentro dessa localidade. Vamos dizer assim, são eles os bens de vida. E o outro grupo, os não privilegiados, que é todo o resto. Imagine, então, só, camponeses, artesãos e escravos. O resto era tratado como inferiores, amaldiçoados, certo? Bom, os sacerdotes, né, na Mesopotâmia, eles tinham uma característica muito forte. Além de líder religioso, o sacerdote ele era um fiscal do rei, certo? O sacerdote ele era o responsável, por exemplo, para regulamentar o uso da água. Era o sacerdote que tinha contato diretamente com as camadas mais baixas, as menos privilegiadas, né, os não privilegiados. Bom, e a religião era um fator decisivo na sociedade mesopotâmica. Não se diferenciava o estado da religião. Isso vai ser uma característica muito forte dentro da Antiguidade Clássica, que nós vamos ver aí, que vai englobar também o Egito, a Grécia e Roma. Ele não se diferencia. O rei, ele é visto como um representante de Deus na Terra. Então, se você, caso
vivesse na Mesopotâmia naquela época e brigasse com o rei, era o mesmo que está brigando com o representante de Deus. Tipo assim, você está brigando com Deus, cara. É um negócio complicado. Isso não permitia algumas revoltas sociais naquele lugar, certo? Por quê? Porque a religiosidade era um fator decisivo na vida do povo mesopotâmico. Bom, os não privilegiados, eles eram os camponeses, eles trabalhavam na agricultura, mas essa agricultura ela era extremamente regulamentada. Você tinha uma certa quantidade de uso de água e uma forma de usar essa água. O camponês ele era impedido, por exemplo, de saber como bombear a água na sua irrigação. Isso era feito por quem? Pelo sacerdote. Por quê? Era uma forma de controle social e manutenção de poder. O rei mesopotâmico de alguma dessas cidades, Uruk, Lagash, Ur, ele pensava mais ou menos assim: se o camponês souber como manusear a água, vai ser um problema para mim. Então, ele deixa isso a cargo do sacerdote. E essa terra ela era compartilhada com os grandes proprietários. Eu usava a terra, utilizava a terra e pagava um imposto sobre a água, sobre a produção de alimento também. Os artesãos, eles vão já trabalhar mais nos centros urbanos. A Mesopotâmia ela é conhecida historicamente, né, essa região toda, pelas grandes joias, né, pelas joias bem trabalhadas, design que vai ser copiado depois pelo mundo todo, inclusive pelos atualmente, né, italianos, mas quando os venezianos eles entram em contato com a cultura do Oriente, eles vão utilizar esses designs. Então, que essas dondocas passam na novela aí, aquelas joias todas bonitinhas, elas têm uma influência muito grande da Mesopotâmia, desses artesãos. Só que eles não eram valorizados. Era um trabalho como qualquer outro. Bom, e temos aí os escravos. Diferente do conceito, e é importante ressaltar isso, porque o trabalho de história é mais de desconstrução do que construção. Diferente do nosso conceito de escravos, que a gente tem mais ou menos aí hoje, no nosso cotidiano, na nossa cabeça, que o escravo ele era negro, na Mesopotâmia não corria essa questão de cor. Como é que você se tornava escravo na Mesopotâmia? Por dois motivos simples. Por dívida por guerra. Ah, tô lá. Sou de algum povo mesopotâmico. Não, quero invadir, tem água pra caramba lá, tô vendo no deserto, cara, boca seca, preciso entrar em uma... Preciso construir minha civilização, eu e minha família. Tô lá quebrando o pau com os caras, puf, sou preso. E aí, vou ser morto? Não. Vou trabalhar de escravo para alguma família de grandes proprietários, algum sacerdote ou a própria nobreza, certo? E outra é por dívida. Como assim dívida? Ah, tô lá, tô devendo, tô na pindaíba, faço uma pendura lá com o cara, peço um dinheiro, peço uma moeda, não tenho condição de pagar. O que acontece comigo? Viro escravo desse cara até pagar. E aí tem um problema muito grande nisso, que também vai ser gerado na Grécia, em Roma também, que é o seguinte: como eu sou um escravo por dívida e eu tenho que trabalhar para pagar minha dívida, eu não consigo sobreviver. Por quê? Todo o meu trabalho vai ser pagar essa dívida. O que acaba ocorrendo? Eu acabo pegando mais empréstimos e mais empréstimos. Então é uma condição social complicadíssima. Quase não tinha chance de sair dessa condição de escravo. Isso era um grande problema na Mesopotâmia. Bom, os mesopotâmicos, voltando mais agora para o aspecto cultural, eles eram politeístas, né, como eu havia dito, e dentro desse politeísmo, dentro desses diversos deuses, né, não tinha um conceito de bem e mal. Esse conceito de bem e mal, o maniqueísmo que nós chamamos, né, ele é um conceito muito mais cristão, judaico-cristão, certo? Os deuses na Mesopotâmia eles poderiam ser bons ou ruins. Isso dependia se o deus ia atacar ou não. Como assim? Bom, sei lá, tô lá vivendo a minha vida normal, tranquilinho, pô, quebrei a perna. Não sei lá como se quebra a perna. Ah, eu quebrei a perna. Ah, escorreguei lá na plantação, eu quebrei a perna. Uma cobra me picou. Pô, cara, a cobra te picou, e aí, velho? Por quê, meu? Você tá marcando toca? Não, foi Deus que quis, tenho que aceitar. Tenho que aceitar porque foi Deus que quis. Eu contrariar a vontade de Deus? Imagina. Isso também é um problema muito grande para essas camadas não privilegiadas, porque isso impede, intrinsecamente, o acesso ao conhecimento e ao ensino. Se toda a resposta que eu tiver às coisas que acontecem comigo é porque Deus quis, é um problema. Eu não vou conseguir desenvolver a ciência. A Mesopotâmia, o grupo intelectual da Mesopotâmia, das cidades mesopotâmicas,
eles já não tinham esse pensamento assim. Mas esse pensamento ele era empregado de forma muito forte às camadas não privilegiadas. Também uma forma de manutenção do poder. Bom, um outro aspecto muito bacana do cultural mesopotâmico é que, vamos dizer assim, o centro administrativo de uma cidade mesopotâmica, o centro religioso, era o mesmo. Eram os zigurates. Os zigurates eles são construções imensas parecidas com as pirâmides, mas não são pirâmides. Tá? É mais ou menos parecido, depois a gente pode jogar uma imagem no slide para vocês estarem vendo, certo? E nesse zigurate acontecia os rituais religiosos, acontecia as ordens e desordens da parte administrativa, e também era um lugar onde eles estocavam alimentos. Por que eles estocavam alimentos no zigurate? Porque eles acreditavam que era um lugar protegido pelos deuses, ou por um deus só, como um patrono. E todo esse zigurate, toda essa organização, ela era comandada de punho de ferro por um rei. Esse rei, ele tinha autoridade política, religiosa e militar. Ele era também responsável pelo comando do exército. Ok? Continuando o tema Mesopotâmia, nós temos duas grandes contribuições culturais dos mesopotâmicos que vão ter influência, né, na nossa sociedade de hoje. Bom, uma delas é o sistema de linguagem, que é a escrita cuneiforme. Não é que nós usamos a escrita cuneiforme, mas ela é considerada a primeira escrita. Bom, a escrita cuneiforme, ela tem esse nome porque ela era escrita com uma cuia. Imagina uma cuia, vocês sabem o que é a cuia? É tipo de uma tigela. Eles cavavam, né, as letras, né, e esse alfabeto cuneiforme. Por que eles faziam isso? Porque era uma forma deles terem controle sobre a produção agrícola e sobre os impostos. Então, o primeiro lugar onde isso ocorreu foi na Mesopotâmia. E essa escrita cuneiforme, ela vai se desenvolver e vai gerando outros troncos linguísticos, né? Chegando até hoje. Bom, e outra contribuição, e talvez a principal da Mesopotâmia, é a lei de Talião. Bom, o que é a lei de Talião, né? A lei de Talião é uma lei criada pelo rei babilônio Hammurabi. Hammurabi, acho que vocês vão encontrar, vocês vão encontrar ele na Bíblia, né? Não falando muito bem dele, mas enfim. Hammurabi, ele vai ser um rei da Babilônia e a Babilônia tá meio que assim, tá meio que um regaço. Tá, a galera tá saindo no braço todo momento, um roubando escravo do outro, pondo fogo na plantação do outro. Hammurabi falou assim, não dá pra continuar assim. Parou. Isso não vai rolar. E aí ele vai criar a lei de Talião. O que é a lei de Talião? Com certeza vocês já ouviram falar. Olho por olho, dente por dente. Então assim, quebrou o teu braço, vai lá e quebra o braço dele. Né? Roubou uma galinha sua, vai lá e rouba uma galinha dele. Bom, essa lei de Talião ela vai ser a base para o direito. Por mais violento e mais retaliador que isso seja, vai ser a partir daí e dessa organização que nós vamos ter o desenvolvimento do direito. É claro, o direito que nós conhecemos hoje, né, ele passou por diversos processos, por diversas evoluções e influências. Nós também vamos ver no caso dos gregos e dos romanos. Mas começou aqui. Parou a baderna, vai ser assim. Só que a lei de Talião ela tem uma particularidade. Bom, se um escravo quebrasse o braço de um senhor, qual que era o direito do senhor? Né? O direito desse senhor era quebrar o braço do escravo. Agora, se um senhor quebra um braço de escravo, o escravo não tem direito de quebrar o braço dele. Porque, vamos lembrar, são de camadas sociais diferentes. Então, a Mesopotâmia ela vai ser de uma forma característica, vai ter uma característica muito forte, que é a desigualdade social. Então, o senhor poderia quebrar o braço de outro escravo. E esse escravo ia ficar lá no chão, chorando, doendo. E nada iria acontecer. Bom, se o dono desse escravo que teve o braço quebrado, vamos lá, é duro, eu falei que escravo 15 vezes já, vamos lá, marca escravo 1 e escravo 2. Se esse escravo tivesse o braço, o dono desse escravo tivesse o braço quebrado, se sentisse ofendido ou violentado, ele tinha direito de quebrar um braço do senhor? Não, de outro escravo, que não tinha nada a ver com a história. Então isso demonstra e mostra essa característica dessa desigualdade social que ocorria na Mesopotâmia. Bom, sobre Mesopotâmia é só isso, e agora nós vamos para outra civilização hídrica, que é o Egito.